tudo aquilo que a Canção Nova é, especialmente as pessoas que a Canção Nova tem. Tudo isto é fruto de oração, de oração, de oração, de oração, de oração e de batalha, de batalha, de batalha, de trabalho, de sofrimento, de suor, de lágrimas, de sangue. E é preciso conjugar as duas coisas, porque toda oração é entrar num campo de batalha. E combatente é combatente, e guerra é guerra. Quem estava aqui ontem na missa, levanta a mão. Ontem você viu, não estou me exaltando, você viu mais uma vitória da oração. Lembra-se da tempestade? Lembra o que aconteceu depois? E o pessoal que saiu, que correu, que foi para lá? Para que fazer tudo aquilo? Mas você acha que isso tudo aconteceu por acaso? Não. Eu estava pregando aqui e a tempestade se formando lá atrás. Felizmente eu estava de olho, um olho em vocês e um olho na tempestade. E eu pregando, e graças a Deus você se lembra bem da pregação de ontem, e ao mesmo tempo no meu coração, eu estava com Moisés, Arão e Ur, pedindo no meu coração: Senhor, segura, 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 segura. E quando eu vi que começaram os primeiros pingos e a chuva começou a vir, e o pessoal começou a descer das arquibancadas, e a gente começou a sair, eu dei a garantia: não, você não precisa fazer isso, nada de mal vai acontecer. Claro, eu tinha uma certeza no coração, mas ao mesmo tempo eu sou humano, isso temporal cai, e você viu o que aconteceu. O segredo está aí. Você viveu ontem isto, você viu o que é pedir e receber. E aliás, graças a Deus, eu tenho muitos casos assim com o tempo, com o clima, né? Com chuva, com as duas coisas, com seca, 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 e a gente precisar de chuva e pedir, e Deus dar chuva, e chuva em abundância, chuva torrencial, chuva para molhar mesmo o chão, essa chuvinha que fica 1, 2 dias caindo, 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 e Deus concedeu. Como também ao contrário, verdadeiros temporais que se armaram, que vieram e que pela oração a gente venceu. Os mais antigos da comunidade se lembram muito bem que quando o Eto e a Luzia se casaram, era no mês de maio, caiu uma chuva assim, terrível, terrível. Parecia que o mundo ia acabar de tanta chuva, de tanto vento. Me recordo que até se pensou em fazer a celebração do casamento num outro local, porque tínhamos preparado tudo aqui na chácara, nem tínhamos todo esse terreno, era só aquilo perto da casa de Maria, aquele pedacinho na frente da casa de Maria, era apenas aquilo que nós tínhamos naquele tempo, e para nós, graças a Deus, já era um grande terreno, era lá que nós íamos fazer a festa. Com aquela chuva era impossível. Eu me lembro bem que eu fui para a janela do meu quarto e fiz igualzinho a Moisés. Eu levantei os braços para o alto. Se alguém estivesse lá embaixo, escutava a minha voz, gritando para Deus e pedindo a Ele que parasse aquela chuva, que amainasse aquela chuva, que parasse aqueles ventos, porque era muito importante para nós na comunidade o casamento do Eto e da Luzia, que eu sabia que as próprias forças do mal estavam querendo impedir tudo aquilo que seria alicerce para toda a Canção Nova, que o Senhor interviesse e que Ele agisse e que Ele parasse aquela chuva. Os antigos se lembram, né? Que foi bonita a festa lá no local, não precisamos ir para local nenhum. Deus muitas vezes também manifestou assim, mas não interessa que Ele faça comigo, que Ele faça conosco na Canção Nova, não basta, é preciso que Ele faça com você, e Ele quer fazer com você.
E Ele pode fazer com você, Ele precisa fazer com você. A fórmula é essa. A Canção Nova está aí, continuamente, como um professor de matemática, de física, a ensinar para você qual é a fórmula e como colocar a fórmula em ação. E nós ficaremos sempre provando, inclusive com os fatos, que a fórmula funciona e como é que a gente coloca a fórmula em ação. Mas o importante é você experimentar na sua vida. Deixa eu dizer uma coisa, 2 coisas que Deus tem atendido muito a minha oração. Desculpe falar a minha oração, porque agora sou eu testemunhando. Eu sei que muitas pessoas oram com uma Luzia, e que coisas lindas Deus faz. Eu sei que você ora e Deus faz. Hoje estou aqui apenas reforçando para que você use a fórmula e você veja tudo aquilo que Deus é capaz de fazer. Deus tem entendido muito, graças a Deus, a minha oração, na questão de olhos, porque Deus também me devolveu a visão. Com 2 anos, eu conto sempre, eu quase perdi a vista. Claro, eu tive que fazer uma cirurgia. Comigo Deus age sempre assim, é preciso ir ao campo de batalha. Quando eu fiquei tuberculoso, quando eu tive que operar o estômago, depois quando eu tive que operar a vesícula, eu tive que enfrentar isso. Eu fui ao campo de batalha, mas a vitória se fazia lá em cima, na oração. Então, várias vezes, eu pedi para a cura dos olhos, e Deus concedeu. E uma outra coisa que Deus tem concedido muito, é o nascimento de crianças, mães que não conseguem engravidar, e também homens que não conseguem, por um problema, porque não são somente as mulheres que têm problemas, que acabam não engravidando, também acontece com o homem, até mesmo pela quantidade de espermatozoides, ele não tem espermatozoides suficientes para fecundar. É um homem normal, mas a quantidade de espermatozoides não é suficiente. Quantas vezes, meu Deus do céu, isto aconteceu? Neste ano já posso contar 2 fatos. No mês de junho, julho, um primo meu me encontrou lá no Pacaembu durante o cenáculo. Ele chegou lá para trazer as fotos do casamento deles, que eu fiz. Quando eu cheguei em casa, eu fui abrir o álbum, fui ver as fotos e tal, e lá estava uma cartinha deles, e estava o telefone, então eu peguei e telefonei para eles, e na conversa, porque já fazia um tempo que eles estavam casados, e perguntei: quando é que vem o herdeiro? Daí ela se abriu e disse: olha, padre, nós já tentamos, mas não conseguimos. Eu fiz tudo que é exame e tratamento, até os médicos têm me aconselhado a fazer inseminação artificial, mas eu disse: mas você não vai fazer, não é? Eu disse: não vou fazer não, mas nós não conseguimos. Eu disse para ela: por que nós não rezamos já agora? E rezamos por telefone, e disse ela: minha filha, acredite. E contei inclusive 2 fatos de outras mães que foram agraciadas, que não conseguiam e que pediram e conseguiram. E rezei por ela, conversei com ele também. Isso foi no mês de junho. Passou-se o mês de julho, agosto, nós estávamos aí naquele grande acampamento. Quando eles chegam, saíram de São Paulo de manhã cedo. Você já está imaginando o que aconteceu, né? Saíram de São Paulo de manhã cedo, já tinham que voltar logo na hora do almoço. Só estiveram aqui no acampamento, viram alguma coisa, me encontraram no intervalo para me trazer a notícia: ela já está grávida, já está esperando um nenê. Agora, quando nós fomos para a Jornada Mundial da Juventude, final do mês de julho, eu estava lá no aeroporto, com muitos jovens embarcando,
E o Marcelo e a Fabiana, que trabalham aqui na Rainha da Paz, com essas viagens, com essas peregrinações, estavam lá, eles estavam dirigindo todo aquele momento de embarque, eles como encarregados da agência, e conversando, né? Eles disseram que tinham 7 anos de casados, e eu disse: e como é que é? Vocês ainda não têm filhos? Daí eles se abriram e contaram também: olha, padre, são 7 anos que nós estamos lutando, e não conseguimos ainda. Até ela disse: bom, vontade de Deus, a gente aceita, a gente acolhe. Eu percebi que não era isso que Deus queria, não. E contei para eles, inclusive 2 fatos, e disse: vamos rezar. Gente, no aeroporto nós rezamos e pedi a Deus que concedesse a graça. Eu estou voltando quarta-feira de uma outra peregrinação que as comunidades fizeram a Assis. Antes dessa peregrinação eu tive que telefonar para o Marcelo para acertar as últimas coisas do grupo, que o Dunga foi também, uma porção de gente nossa foi. Tive que acertar as últimas coisas com o Marcelo, e o Marcelo, todo contente, disse: padre, eu tenho uma boa notícia. Eu já tinha até esquecido da oração que eu fiz lá no aeroporto. Ele disse: a Fabiana está grávida, está esperando já o nosso filho. Veja, a fórmula é sempre a mesma. A fórmula é sempre a mesma. Você sabe que fórmula é assim? Eu não estou dizendo que ela funciona comigo, não. Eu estou dizendo que ela funciona. E porque ela funciona, eu estou contando todos esses testemunhos, mostrando para você que funciona. Funciona porque é fórmula. É um princípio eterno. E você conhece, sabe bem o que é um princípio eterno. É assim que acontece no reino de Deus. E Jesus hoje, graças a Deus, nos deu a fórmula. É preciso rezar sem cessar e sem nunca desanimar. Repete comigo: é preciso rezar sem cessar e sem nunca desanimar. Você lembra que no começo da pregação eu disse que o início do Evangelho e o fim do Evangelho, Jesus trazia o essencial. Eu fiquei só no início, não falei nada no final. Não vou falar do final, né? Porque senão vai ser mais esse tempo de pregação. Eu vou apenas ler para você o terrível do final do Evangelho de hoje. É Lucas 18, versículo 8. Mas quando vier o Filho do Homem, encontrará fé sobre a terra? Não é que Jesus queira que isso aconteça, mas Jesus colocou um grande questionamento, porque Ele sabia que próximo à sua vinda, infelizmente, coisas iriam acontecer no mundo, que a fé das pessoas começaria a baixar, que as pessoas começariam a deixar de orar, que as pessoas não teriam mais persistência na oração, e com isso também, pelo fato das pessoas não terem fé, pelo fato das pessoas não orarem, as graças não viriam, e nós ficaríamos num mundo sem fé, num mundo frio, num mundo materialista, num mundo de violência como nós estamos, num mundo de corrupção, num mundo de agressão, num mundo de depravação como nós estamos. Gente, nós estamos pagando o duro preço daquilo que nós mesmos estamos fazendo, mas graças a Deus nós estamos indo contra a corrente. O próprio Jesus disse: mas quando vier o Filho do Homem, encontrará ainda fé sobre a face da terra?
Nós dizemos: Senhor, Tu encontrarás ainda fé na face da terra, Tu encontrarás ainda oração na face da terra, e Tu encontrarás ainda, Senhor, milagres na face da terra, porque nós continuaremos a pedir, a rogar. Nós seguiremos, Senhor, a Tua palavra 100%. É preciso rezar sem cessar e sem nunca desanimar. Por isso, Senhor, nós queremos hoje garantir-lhe: quando Tu vieres, Senhor, não faltará fé e não faltará oração na face da terra. Nós estaremos orando, nós estaremos rezando, nós estaremos recebendo graças, nós estaremos vendo milagres.